Oi pessoal, chegou a hora agora então da gente trabalhar um pouquinho da Base Nacional Comum Curricular. Por que ela foi criada, quais são os seus objetivos, quais são os campos de experiência e dentro dos 5 campos de experiências ali que foi separado para a educação infantil, 3 campos possuem habilidades com música. E claro que a gente vai falar agora nos objetivos específicos de cada um dos campos de experiência, porque o nosso trabalho é dentro da parte musical. Por isso eu não quis gravar nada para você falando da base curricular como um todo, porque eu acredito que esse conhecimento, talvez você aí que é uma pedagoga, conheça até muito mais do que eu. Então eu estou aqui para te ajudar a trabalhar com o que a base pede de música, ok? Então assim, gente, dos 5 campos de experiências que abrangem a base, 3 deles possuem objetivos musicais, ok? Dentro desses 3 campos de experiência, 2 deles possuem 2 habilidades cada um. Então, a gente já tem 4 objetivos musicais e um campo de experiência possui só um. Então, a gente tem 5 objetivos musicais que precisam ser trabalhados aí dentro da educação infantil. E a gente vai falar hoje, então, nesse vídeo, do primeiro campo de experiência, que é o campo corpo, gestos e movimentos. Dentro desse campo de experiência, possui 2 itens, tá? Ele tem 2 itens que pedem trabalhos com música, atividades com música. A gente vai falar do primeiro item agora, e eu vou te dar alguns exemplos, mas tudo que a gente vai falar aqui da Base Nacional, gente, não existe assim, ó, não é uma única forma de fazer, não existe um único jeito da gente fazer, tá? Eu vou te dar um exemplo, mas você pode fazer inúmeras outras atividades que você pode inventar, que você pode criar, partindo aí do exemplo que eu vou te dar, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro campo de experiência, que é corpo, gestos e movimentos, e o nosso primeiro objetivo, que é criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações do cotidiano, quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. Bom, aqui cita então que você precisa incentivar o seu aluno dentro das atividades que você já faz em sala de aula ou proporcionando um momento específico para isso, para que ele possa se expressar o seu sentimento, ok? Seja ele com o corpo, com a face, expressando então sensações e emoções. E isso você pode fazer não só através da música, mas também através do teatro e da dança. Eu vou te dar uma proposta de uma atividade que você pode fazer com música, mas não é a única atividade que você pode fazer. Existem inúmeras outras aí que você pode estar até inventando ou buscando dentro das dicas aqui que eu vou te passar. Bom, para a nossa atividade, a gente vai usar uma parlenda. Uma parlenda é um verso que é falado ritmicamente. Existem parlendas que a gente fala e os alunos repetem, e existem parlendas que todos falam ao mesmo tempo. Essa aqui, todos vão falar ao mesmo tempo, ok? Que é a parlenda do Juca Pinduca. Não sei se você já viu essa parlenda, mas ela é bem simples, eu vou falar ela agora para você. Ela é assim, ó. Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu na arapuca. Essa é a nossa parlenda do Juca Pinduca. Agora, como é que eu posso fazer isso com os alunos? Eu trouxe aqui pra gente os nossos emojis. Bom, o que a gente faz aqui? Então, a gente propõe para as crianças que todas elas falem a parlenda do Juca Pinduca com o sentimento demonstrado aqui. No caso, esse aqui, ele está representando o quê? A alegria, a felicidade, né?
essa emoção pra cima, eu tô bem, eu tô feliz. Então a gente vai falar agora, né, a parlenda do Juca Pinduca alegre, e você faz os seus alunos reproduzirem dessa forma. Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu na arapuca. Então, alegre, pra cima, feliz. Agora, quando você mostra um emoji como esse aqui, ele tá o quê? Tá ao contrário da alegria, né, e da felicidade. Ele tá triste, tá pra baixo, tá assim, ó, com tristeza no coração. Então, como é que a gente pode demonstrar através da nossa voz, através da nossa face, esse sentimento de tristeza, esse sentimento para baixo? A gente pode demonstrar na velocidade que a gente fala a parlenda do Juca Pinduca, no volume da voz, né? E através também na intensidade das palavras. Olha só. Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu na arapuca. O meu rosto tá triste, o meu tom de voz tá triste. E eu tô falando lento, tô falando mais grave, não pra cima, como era aqui o nosso emoji alegre, não é mesmo? E agora a gente tem aqui o nosso terceiro emoji, olha só. E esse emoji aqui, ele é o emoji da indiferença. É o emoji do tô nem aí, tipo, eu não tô nem feliz e nem triste. Eu tô tipo, Juca Pinduca, ladrão de açúcar, pulou da janela, caiu na arapuca. Tô nem aí pra ti, nem aí pra parlenda. Então, o emoji aí, né, a carinha da indiferença. Bom, eu incentivo sempre a começar com esses três tipos de sentimentos, muito para cima, muito para baixo e o mais ou menos, né? Que não é nem para cima e nem para baixo. Mas claro que a gente pode fazer variações como o ódio, Juca Pinduca, ladrão de açúcar, como chorando, Juca Pinduca, e outros sentimentos mais que você pode estar inventando, não só com uma parlenda como essa do Juca Pinduca, mas também com músicas que você pode cantar com os seus alunos, né? Cantar músicas simples que eles já conhecem, representando sentimentos diferentes. Mas eu lembro para você, não é somente essa forma de você representar o objetivo, esse objetivo aqui. Você pode criar diversos outros objetivos. Agora, gente, dentro do mesmo campo de experiência que a gente está falando aqui, que é corpo, gestos e movimentos, tem um segundo item, que também é um segundo objetivo, né, que você precisa estar aí trabalhando com seus alunos, que é, vou colar aqui, né, para a gente ler juntos. Criar movimentos, gestos, olhares e mímicas em brincadeiras, jogos e atividades artísticas com dança, teatro e música. Bom, assim como o outro, você pode desenvolver esse objetivo também com atividades que tenham dança, que tenham teatro e que tenham música, né? Que é o que a gente vai ver aqui. Bom, a gente sabe que a educação infantil, a criança precisa brincar, ela precisa explorar o meio, precisa explorar o próprio corpo. E na música de hoje, que eu quero trazer para vocês, a gente vai trabalhar justamente isso, que é o movimento corporal. Nessa fase dos 3 anos, 2 anos, até os 5, 6 anos, a criança ainda está descobrindo o próprio corpo dela, né? O que ele pode fazer, que tamanho que ele tem, como que ela faz para pegar as coisas, ela está desenvolvendo toda essa parte corporal. E quando a gente consegue estimular ela através do lúdico, através da música, de canções, a ela desenvolver melhor esse esquema corporal dela, isso só vai somar aí depois no aprendizado, na leitura, na escrita e tudo mais. Então, trazendo isso, esse esquema corporal, e é isso que essa música que eu quero ensinar para você hoje fala.
Bom, essa música fala o quê, gente? A música do Boneco de Pau é uma canção folclórica muito simples, muito fácil, que ela trabalha 3 tipos de bonecos. O boneco de pau, que anda bem durinho, o boneco mingau, que é um boneco de pano, um bonequinho aí todo preguiçoso, e o terceiro boneco, que é o boneco molau, que é um boneco de mola, que anda picando então por aí, né? Igual uma molinha mesmo. A gente vai conhecer a canção e depois eu mostro para você então como a criança pode desenvolver essa música em sala de aula. A canção é bem simples, ela é bem repetitiva, só vai mudando o nome do boneco e o material que ele é feito, porque o resto é tudo igual. Eu sou o boneco de pau, meu nome é José Pica-Pau. Eu sei me abaixar, pros lados olhar, eu sei bater palmas no ar. Eu sou o boneco mingau, meu nome é José Molengal. Eu sei me abaixar, pros lados olhar, eu sei bater palmas no ar. Eu sou o boneco molau, meu nome é mola total. Eu sei me abaixar, pros lados olhar, eu sei bater palmas no ar. É isso aí, pessoal. Você viu que a melodia ela é bem simples, ela é bem repetitiva. E daí você vai estimular o seu aluno, estimular a criança a imitar o boneco. Então, um boneco de pau, ele anda como? Ele é todo duro. Então, a criança vai ter que cantar e se movimentar pela sala, todo durinho ali, ó. Eu sou um boneco de pau. Já no boneco mingau, o boneco mingau é um boneco de pano. É um boneco preguiçoso. Então, a gente canta mais devagar e a criança, ela também, ó. Meu nome é José Molengal. Não, eu até errei o nome aqui. Meu nome é José Molengal, tá certo, não errei não, acertei. Meu nome é José Molengal. Eu sei me abaixar. A criança vai fazer ali o movimento. Assim como o boneco de mola. Pros lados olhar, eu sei bater palmas no ar. E daí ela vai repetindo esse movimento. Ou como um boneco de pau, todo, ou como um boneco de pano, assim, todo preguiçoso, ou como um boneco de mola, que fica aí pulando o tempo inteiro. Agora eu quero mostrar mais uma coisa para você que eu fiz, que eu acho bem bacana para a gente desenvolver o esquema corporal, que é quando o aluno faz e depois ele coloca isso, ele vai fazer com um objeto, com um ursinho, ou, nesse caso, com um boneco. Olha que legal. Eu fiz um bonequinho, um boneco de pau aqui, né? Esse aqui é um boneco de pau. Olha que legal. Esse aqui é o bonequinho de pano, ó, que daí ele é molinho. Então, se a criança vai botar ele em cima da mesinha dela, e vai ver que as perninhas, ó, são molengas. As perninhas são bem molengas. Diferente do boneco de pau, que é estático. Olha que legal. E o boneco de mola, ó, molinhas aqui. Então, o bonequinho, ele fica, ó, ele é molenga, ele vai bater palminha. Então, o aluno fica ali todo molenguinha. Bom, gente, como eu falei, essa brincadeira trabalha o esquema corporal. Eu gosto de trabalhar com os alunos livremente pela sala.
Então, deixar eles se locomoverem e imaginar, então, que eles são esse boneco que uma vez é de pau, que outra vez é de pano e que outra vez é de mola. Para a brincadeira ficar mais legal, a gente pode também mudar a nossa voz e fazer a nossa voz ficar como de um boneco de pau durinha, como de um boneco de pano molinha e preguiçosa, e como um boneco de mola sempre pulando. Então a gente pode ensinar normal, a brincadeira, cantar normal. Eu sou o boneco de pau. E depois, numa segunda aula, você pode estimular eles, então, a modificarem também o som da voz, cada vez que vão cantar em um boneco diferente. Isso torna a brincadeira bem divertida, eles gostam bastante. E além de você estar trabalhando o esquema corporal, você também está estimulando o seu aluno a conhecer o próprio corpo, a usar a imaginação, que é muito importante nessa fase aí da infância, né? Além da gente estar trabalhando com um item aí, com um campo de experiência, um dos objetivos da Base Nacional, que é criar situações que a criança possa trabalhar então com o corpo, o movimento, diferentes tipos de movimento, diferentes tipos de expressão facial, que quando a gente imita um boneco duro, o rosto também pode acompanhar a nossa voz, assim como a gente quando canta um boneco preguiçoso, o nosso rosto também. Então a gente vai estimulando vários objetivos aí dos campos de experiência da Base Nacional, além de fazer uma atividade lúdica que é extremamente prazerosa, que é muito gostosa e que os alunos se divertem bastante. E agora a gente vai para o nosso próximo campo de experiência: traços, sons, cores e formas. Esse campo aqui, ele é extremamente musical. A gente não consegue desenvolver o que pede aqui nesses dois itens, os dois objetivos dentro desse campo de experiência, sem fazer atividades com som, com instrumentos e com música. Então esses dois aqui realmente a gente precisa ter bastante subsídio e conhecimento para conseguir trabalhar melhor aí com os nossos alunos. Então o nosso primeiro objetivo, né, dentro desse campo de experiência é utilizar sons produzidos por materiais, objetos e instrumentos musicais durante brincadeiras de faz de conta, encenações, criações musicais e festas. Veja bem, aqui pede para o aluno utilizar sons, os mais diversos sons, e ainda cita, ó, feitos por materiais, por objetos, por instrumentos, sons do dia a dia da sala de aula, sons que o aluno consegue produzir com o próprio corpo, com a boca, ou que ele consegue perceber no meio que ele vive. Só que você não vai só descobrir os sons do dia a dia ali da sala de aula, ou conhecer os instrumentos musicais. Não, você precisa pegar esse instrumento e depois, utilizar esses sons que você descobriu com o aluno, utilizar ele aonde? Em brincadeiras de faz de conta, em encenações, em criações musicais, ou seja, em composições, em criações que você vai criar junto com a turma, o que o aluno vai fazer e vai produzir. Você entende a complexidade desse item? Então você pode muito bem só pegar e hoje eu vou apresentar para vocês o violão. Olha que lindo violão, descobriu o som do violão. Só isso? E aí? Como é que ele vai utilizar isso numa brincadeira? O aluno utilizar, não você, professor. Como é que o aluno vai utilizar isso numa encenação ou numa criação musical, numa composição? Ok? Eu tenho uma sugestão agora para te dar de uma atividade. Lembrando que todas as sugestões que a gente está dando aqui não é a única coisa que você pode fazer muitas outras, tá? Mas aqui eu vou te dar uma ideia, pelo menos, para você ter um norte do que é possível fazer dentro dessa área. Eu trouxe hoje pra gente um livro, esse livro aqui, Jogando com os Sons e Brincando com a Música 2, porque tem o volume 1 e tem o volume 2, tá? Esse aqui é de Vânia Ranucci Annunziato.
é a compositora, da editora Paulinas. Vem com o CD, o material, com jogos e músicas no CD, tá? O que a gente vai trabalhar aqui nesse livro que eu vou indicar para você? Uma história. Essa história aqui, ó, é Dia de Lazer, o nome da história. O que consiste essa história? É uma história de um dia de lazer comum, uma história comum, que você pode ler para os seus alunos, mas no meio da história existem alguns sons que acontecem na história, existem alguns diversos sons que acontecem na história. E o livro, ele propõe que você tenha algumas cartinhas, olha, não sei se dá para você ver aí, porque é pequenininho, mas as cartinhas aqui, elas indicam os objetos que tem na história que fazem sons. Então, uma atividade bem legal para você fazer é distribuir um som para cada aluno. Então, tem gente que vai ter aqui o relógio, que eu mostrei para você, tem gente que vai ser o pipoqueiro, o passarinho, uma criança chorando, uma arara, um gato, um leão, um cachorro. Então, tem diversos sons na história. Você distribui um para cada aluno e daí, conforme você vai lendo a história, quando chegar naquele som, o aluno que tiver com aquele papelzinho, né, com aquele som na mão, é ele que vai ter que imitar, fazer o barulho. Então, com autonomia, ele vai ter que olhar o relógio e ele vai fazer. Ou se ele vai querer bater numa madeira para marcar o tempo dos segundos, ou se ele vai fazer o barulho do despertador com o chocalho. Então, ele vai escolher a forma como ele vai estar produzindo esse som dentro da sala de aula. Essa é um tipo de atividade que você pode fazer com ele. Então, primeiro ele vai descobrir o som e depois a gente vai fazer a nossa brincadeira de faz de conta através de uma história sonorizada, onde cada um faz um som. Outra coisa que você pode fazer é fazer essas cartelas de som maiores, né? Imprimir em tamanho de folha, por exemplo, e todos os alunos precisam fazer o som junto. Então, você vai lendo a história e daí quando chega naquele som, você mostra o som e toda a turma precisa reproduzir com os sons vocais, por exemplo, ao mesmo tempo o som daquele objeto, daquele animal que foi falado na história. É uma atividade bem bacana, os alunos gostam bastante de fazer os barulhos, além de a gente incentivar a questão fonológica, caso os sons sejam feitos com a própria boca, né? Algumas crianças ainda estão em formação da fala, então tem dificuldade para fazer e outros sons por aí, que a gente sabe que auxilia também na fala, nos fonemas, no desenvolvimento da linguagem e, consequentemente, lá na frente, também pode ajudar no desenvolvimento da leitura e da escrita. Bom, essa foi uma atividade de exemplo aí para você. Agora a gente vai para o outro objetivo dentro desse mesmo campo de experiência. Então tem mais um objetivo e esse objetivo é super musical, até mais que o outro talvez, né? Ele diz assim, ó, reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Então, o que a gente tem aqui, gente? Aqui pede que o aluno consiga reconhecer as qualidades do som. Então, começa por saber o que é o quê? O que é a altura, o que é o timbre, o que é a intensidade, o que é a duração. Eu fiz um vídeo que está disponível no canal, gratuito, que eu deixei aqui nos links de apoio para vocês. E eu acho bem importante, se você quer ter um panorama geral, assim, do que é cada uma das qualidades do som, eu acho que tudo reforça, né? O que eu tenho para te dizer aqui? Que além da criança saber o que é, saber reconhecer, saber identificar, a gente precisa utilizar. Utilizar esse conhecimento em quê? Em produções sonoras, ou seja, quando o aluno criar, quando o aluno compor, seja individualmente, em grupos ou com a turma inteira, sendo você um mediador. E também ele precisa utilizar, né, isso, as qualidades do som, diz aqui, ao ouvir músicas e sons. Parar e ouvir música
criticamente, conseguindo identificar as melodias, identificar os sons, de onde ele veio, para onde ele vai, se é mais agudo, se está tocando rápido, se está bem suave e cresce no meio da música, se fica bem baixinho o tempo todo. Então você identifica essas qualidades do som e depois também você consegue identificar elas dentro das canções através da apreciação. A gente tem agora aqui então o nosso último campo de experiência, que tem aspectos que citam música. Lembrando, pessoal, que assim, ó, não significa que nos campos de experiência que não fala de música, não existam atividades que dê pra gente fazer com música. Dá sim. Eu quis me limitar aos que falam de música, porque eu acredito ser a sua maior necessidade. Então agora a gente fala um pouco sobre o campo de experiência fala, pensamento e imaginação. E esse campo de experiência só tem um objetivo de desenvolvimento que fala de música. É o único que só possui um objetivo. Todos os outros possuem dois, né? Então, 2 objetivos em cada um. E esse aqui é apenas um. E ele diz assim, ó, o objetivo. Brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas, aliterações e ritmos. Bom, aqui tá um pouco dentro das composições também, tá? Mas aqui, além de compor com sons ou com instrumentos, né, na combinação dos instrumentos ou utilizando as qualidades dos sons, aqui pede especificamente para o aluno inventar brincadeiras cantadas, poemas e canções, criando rimas e ritmos. Então, além do rítmico, né, também o melódico e a criação das rimas, do que combina. A gente sabe que música e poesia são bem interligadas. O que importa aqui é que você, como professor, como educador, você precisa estimular o seu aluno a compor. Compor como? Vocalmente. A criança pequena, ele ainda não sabe compor uma música inteira, com grandes melodias, com muita letra, mas a gente incentiva que passo a passo comece com perguntas e respostas, com fins de frase, que ele vá colocando a ideia dele, expondo o que ele gosta. E o que eu citei aqui é uma brincadeira muito simples, né? A brincadeira lá no zoológico tem. Então, todo mundo canta a mesma coisa, só que o aluno ele precisa compor no final da frase o que ele vai colocar no zoológico, o que tem lá no zoológico dele. E o jeito de cantarolar essa musiquinha no esquema da monossolfa, não sei se você já ouviu falar, mas é um método de Kodály que utiliza apenas 2 notas, uma um pouco mais aguda e uma um pouco mais grave. E a melodia fica sempre igual e ela acaba sendo muito simples, até mesmo para você que talvez não domine o canto, né? Você é educador, que não sabe cantar muito bem, mas vai conseguir estimular o seu aluno a cantar essa melodia sim, porque ela é bem simples. E ela diz assim, ó, eu vou demonstrar para você. Lá no zoológico tem macaco. Por exemplo, eu inventei que lá no meu zoológico tem macaco, com essa melodia. Depois que eu cantei, a turma vai precisar repetir o que eu cantei. E daí é o próximo aluno, talvez o aluno que esteja aí do seu lado direito, ele que vai ter que cantar sozinho. Lá no zoológico tem elefante. E daí todos os colegas repetem. E assim por diante, cada um vai cantando o bicho que tem lá no zoológico. E daí a gente pode fazer outras variações usando a mesma melodia. Eu citei aqui, ó, para você, por exemplo, lá na cozinha tem banana. Então a gente vai pensar em coisas, comidas, objetos, materiais que tem na cozinha. E vai cantar, e cada um tem que pensar num diferente, não pode repetir do colega, daí eles têm que pensar, tem colher, tem arroz, tem lixo, o que tem na cozinha? Ou no banheiro, lá no banheiro tem, o que tem lá no banheiro? Ou aqui eu citei, ó, aqui na nossa sala tem um quadro.
e todos repetem. Então a gente faz perceber os objetos que tem na sala de aula e ele, através do canto, precisa compor uma melodia muito simples de 2 notas, mais aguda e mais grave, mais aguda e mais grave. E depois todos também repetem o que tem lá no zoológico. Essa é uma brincadeira que eu citei aqui. Tem outra brincadeira muito bacana que até não está citada aqui, mas eu quero falar ela para você porque eu acho que ela é bem legal e bem conhecida, que é uma brincadeira do grupo Palavra Cantada, a sopa do neném. Que tem na sopa do neném? Será que tem? E na música original tem diversos objetos e comidas e outras coisas dentro da sopa, não é só comida não. Tem caminhão, tem panela, tem muitas coisas engraçadas. Uma outra dica que você pode fazer para trabalhar a questão de inventar, de compor, você trabalha a música, escuta, canta e depois você vai cantar com eles sem a música e o aluno vai botar o que ele quiser dentro da sopa. Você pode deixar livre, o aluno escolhe o que ele quer colocar ou você pode delimitar. Aí agora a gente só vai colocar coisas de comer. Se pode comer, pode botar na sopa. Se não é de comer, não pode. Aí agora a gente vai colocar só coisas que tem dentro da nossa sala de aula. Então, se tem uma maçã dentro da sala de aula, alguém trouxe de lanche, pode botar na sopa. Se não tem, não pode. Aí agora a gente vai colocar só meios de transporte. E assim você vai criando objetos para o aluno pensar e imaginar o que ele pode colocar dentro da sopa. E essa brincadeira da sopa, inclusive, você pode ligar com as outras atividades que a gente já viu, os outros campos de experiência, porque depois você pode colocar colheres, né? O aluno bater 2 colheres, faz o ritmo, qualquer ritmo que você queira inventar ali, nem que seja que tem na sopa do neném, marcando assim, ó, bem simples, o pulso, para que o aluno consiga tocar, descobrir o som de um instrumento e usar ele dentro da composição que vocês em sala de aula estão fazendo, criando aí objetos para serem colocados dentro da música da sopa, ou seja, qual música você quiser inventar. Bom, ficou aí as minhas dicas para esse campo de experiência de hoje. Como eu falei, essa não é a única forma de você estar desenvolvendo essas habilidades. Existem muitas outras e que bom que existem muitas outras formas, porque a gente pode sim criar, improvisar, inventar cada vez mais.